Antigas colunas de pedra, alcançando o céu e estendendo-se por vários metros. Pessoas que estavam basicamente um passo à frente dos homens das cavernas estavam construindo com estas pedras gigantescas, algumas pesando 100, 200 e até 350 toneladas. Um complexo de construções de pedra datado de mais de 10.000 anos. Simplesmente está ali nos pedindo para descobrir como foram feitos, o que está por trás disso. Elas foram feitas para serem vistas por pessoas no céu? Quem poderia estar voando naquela época, se não extraterrestres? E as ruínas de um templo inca apontado como tendo origens de outro mundo. Eles queriam que em um futuro distante a questão surgisse. Fomos visitados pelo espaço? Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que fomos visitados no passado por extraterrestres. E se fosse verdade? E se alienígenas do passado realmente ajudaram a construir nossa história? E se assim for, há uma explicação extraterrestre para as construções mais misteriosas e inexplicáveis da Terra? Quem eram? Por que vieram? O que deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado, a série. Construções inexplicáveis. Localizado a mais de 500 milhas das ruas movimentadas de Istambul, está Şanlıurfa, no sudeste da Turquia. Lá, em 1994, em uma colina empoeirada, um pastor nativo notou a ponta de uma pedra saindo de seu campo. Ele começou a cavar, desenterrando um pilar de 6 metros. As bordas eram precisas, e em seu centro havia um relevo em forma de um estranho animal. Em uma avaliação mais detalhada, parece que a pedra finamente esculpida havia sido construída por talentosos pedreiros, trabalhando com ferramentas avançadas. Quando a descoberta atingiu a comunidade científica, um fato ficou óbvio. Um pastor curdo havia tropeçado no que talvez fosse a mais surpreendente descoberta arqueológica dos tempos modernos. Um lugar conhecido como Göbekli Tepe. Durante 13 anos, um time de arqueólogos alemães estava meticulosamente indo para uma colina. E estavam fazendo datação por carbono 14, o quanto puderam. E levaram 13 anos para descobrir somente 5% de uma civilização gigantesca. Eles sabem o que está sob o chão. Círculos em cima de círculos, em cima de círculos, círculos perfeitos de pedra. E desses círculos de pedra, enormes colunas esculpidas, com 6 metros de altura, 15 toneladas por coluna. Resultados de testes mantêm a ideia de que Göbekli Tepe tem quase 12.000 anos. Quase 7.000 anos mais velho que o crescente fértil da Mesopotâmia, tido como o berço da civilização. Em Göbekli Tepe, agora o lugar avançado mais antigo em nosso planeta. Não sabemos de outro lugar com esse evento. Ele tem o dobro da história da humanidade. E lá está esse lugar gigante com enormes megalitos, estruturas circulares. Simplesmente está lá, um mistério, nos pedindo para descobrirmos como foi feito, o que está por trás desse cenário. Nós não sabemos quem os fez, simplesmente surgem da escuridão da última idade do gelo, da qual não sabemos nada. E entram no estágio da história já completamente formado. Para mim, isso é um indicativo de um enorme episódio esquecido na história da humanidade. A descoberta do Göbekli Tepe poderia mudar radicalmente nosso entendimento da história humana?
A prova de uma civilização antiga seria uma evidência de que os mitos mais intrigantes da raça humana possam realmente ser baseados em fatos. Muitos mitos, muitas lendas sugerem que existiram civilizações passadas de sofisticação em incríveis períodos iniciais. Acho que temos pequenos vislumbres, pequenas sugestões de que ao redor do mundo algo muito maior estava acontecendo, muito mais sofisticado, em um período muito anterior de tempo. Para termos uma ideia, o Göbekli Tepe tem 12.000 anos de idade. Ou seja, alguns 1000 anos antes da Idade da Pedra e da Pirâmide de Quéops. De fato, de acordo com a tradição bíblica, o mundo realmente começou 4.000 antes de Cristo, e isso significa 8.000 anos depois da fundação do Göbekli Tepe. É claro que temos aqui algo que contradiz o nosso entendimento normal da evolução da civilização. Curiosamente, após 13 anos de escavações, arqueólogos investigando este antigo sítio não encontraram sequer uma ferramenta para cortar pedras. Também não encontraram algum implemento agrícola. Como é que no mundo você pode contemplar colunas de 6 metros de altura, perfeitamente esculpidas, com 11 a 12.000 anos de idade e sem ferramentas? O mistério do Göbekli Tepe é agravado por mais esculturas antigas e pedras encontradas no local. Eles descrevem as criaturas como javalis e gansos selvagens. Nós vemos vários tipos de criaturas, diferentes animais, pássaros, insetos e até mesmo formas humanas abstratas que parecem criar juntas essa estranha mistura que confundiu totalmente os arqueólogos que descobriram este local. Agora, o que eles representam é uma questão de especulação, mas minha intuição é que podem até mesmo representar uma arca de pedra. Localizado a menos de 56 quilômetros do Monte Ararat, onde muitos estudiosos da Bíblia acreditam ser o local da Arca de Noé, as esculturas de animais do Göbekli Tepe sugerem um momento na história da região quando a população animal indígena pode ter vindo de uma origem totalmente diferente. Mas essas esculturas realmente oferecem uma prova histórica do grande dilúvio descrito na Bíblia? Arqueólogos estão cientes de que existem mais de 2.000 mitos de um grande dilúvio que destruiu a civilização anterior. Alguns pesquisadores teorizam que os eventos de uma inundação catastrófica e uma história similar àquela dita da Arca de Noé foi gravada na pedra dos pilares de Göbekli Tepe. Se verdadeira, isso empurraria a data do dilúvio ao final da última era glacial, muito antes do período bíblico. Há evidências de que isso pode ter terminado de maneira catastrófica. Havia muitas coisas acontecendo, muitas migrações, possivelmente marés subindo muito rapidamente, muitas mudanças rápidas nos estilos de vida. Mas outra questão, talvez ainda mais profunda, permanece. Quem construiu Göbekli Tepe? Para que propósito? E como um local tão antigo permanece como novo por mais de 10.000 anos? No caso do Göbekli Tepe, nós acreditamos que foi cuidadosamente colocado embaixo da areia e esse local foi enterrado. Parece que, de alguma maneira, o uso do Göbekli Tepe não era mais naquele local e as pessoas se mudaram, mas havia tanta reverência a essa importante fundação que, ao contrário de destruí-lo, mantiveram-no em paz, enterrando-o. Mas por que os nativos da área enterrariam cuidadosamente seus monumentos a 6 metros de areia? É possível que o Göbekli Tepe tenha sido enterrado voluntariamente para protegê-lo de invasores?
Ou poderia haver a intenção de preservá-lo, esperando um dia retornar. Você precisa perguntar a si mesmo por que alguém está construindo essas construções maciças ao redor do mundo. E muitas delas são muito similares. E leva a gente a pensar que há alguma conexão entre todas essas edificações. E que os construtores as estavam fazendo com um propósito similar. Eu vejo uma similaridade entre construções onde culturas passadas explicam que eles eram construídos pelos deuses. Mas eram realmente deuses? Ou poderiam ser extraterrestres? Talvez as respostas possam ser encontradas examinando outra construção antiga, localizada a meio mundo de distância, nas montanhas do Peru. Peru, terra da maior escala de montanhas do mundo, os Andes, a espinha dorsal da América do Sul. Aqui, em um vale de rio elevado, entre picos atingindo mais de 90 metros, os Incas estabilizaram sua capital, Cusco, que prosperou por 300 anos, até os conquistadores espanhóis chegarem no século XVI. Abaixo de Cusco, elevada em mais de 3.600 metros, aparece a fortaleza de Sacsayhuamán, cujas imensas paredes de pedra podem guardar segredos anteriores aos próprios Incas. Minha sensação, forte sensação, é que estamos olhando para duas fases de um canteiro de obras em muitos dos chamados monumentos de pedras incas, e que as estruturas incas estão incluídas em estruturas de pedra muito mais antigas e enormes estruturas megalíticas que nós não sabemos quem construiu. Isso na realidade se encaixa com a visão dos próprios incas. Como em muitas edificações incas, Sacsayhuamán exibe surpreendente trabalho em pedra. Mas nem todos são creditados aos incas. De acordo com a arqueologia convencional, a cultura K'iuki construiu as áreas mais antigas da edificação 1000 anos atrás. Mas os próprios incas acreditavam que o local foi construído antes por uma raça de pessoas desconhecidas, levadas por um poderoso Deus que descendia dos céus. Durante todo o tempo, houve testemunhas de um Deus chamado Viricocha, que visitou as pessoas da América do Sul e lhes abençoou e deu todo tipo de tecnologia. E algumas de suas características físicas fizeram com que ele se destacasse da população indígena, pois era um ser muito alto, de pele branca e cabelos brancos. Mas esse Deus Viricocha realmente existe? Seria ele, como as teorias do astronauta antigo sugerem, um visitante de um planeta alienígena? Em caso afirmativo, poderia ajudar a explicar como essas edificações foram construídas? Esta pedra pesa cerca de 20 toneladas. É minúscula comparada a muitas das pedras em Sacsayhuamán. Hoje nós temos equipamentos pesados para mover tais pedras, mas nos tempos antigos, especialmente os incas, eles teriam usado o trabalho humano maciço por uma grande soma de tempo. A regra prática é que leva de 10 a 20 homens para mover uma pedra de 1 tonelada. Então, quando você está falando de milhares de toneladas, você está falando de milhares de homens. O que nós vemos é uma cultura que tem a tecnologia para lidar com gigantes blocos de pedra, movê-las para a edificação que querem construir, então empilhar, cortar e rejuntar esses blocos maciços e, em alguns casos, estruturas quase indestrutíveis. Quando falamos sobre granito, estamos falando sobre uma composição de feldspato, mica e quartzo. Então você precisaria de diamante para nivelar ou cortar. Nós usaríamos diamante hoje em dia para cortar granito. Essas são as descobertas que nos levam a questionar se eles realmente estavam usando os recursos de suas antigas caixas de ferramentas ou se havia algo mais nesse trabalho.
Shaman Jorge Delgado passou a maior parte de sua vida estudando as misteriosas estruturas do Peru, muitas construídas antes do surgimento do Império Inca. É incrível todo o peso dessas pedras. Sabe, é definitivamente difícil para qualquer humano movê-las, mesmo em grupos. E os outros aspectos são como elas são agrupadas. Em algumas pedras, nós ainda vemos algumas marcas que parecem que foram dissolvidas. As paredes estão agrupadas com blocos de pedra pesando 50 ou 100 toneladas, cortados e moldados como peças de um quebra-cabeça, para se encaixarem tão firmemente que você não consegue passar sequer uma folha de papel entre elas. Existem muitos sinais em muitas dessas pedras mostrando que grandes quantidades de aquecimento foram aplicadas para moldar essas pedras de modo a se encaixarem perfeitamente. E isso realmente levanta muitas questões. Se você observar o estilo que a parede Sacsayhuaman foi construída, os blocos parecem ter sido moldados por betume. Se você pode moldar pedras, então, de repente, por mais maluco que pareça, faz mais sentido, porque nenhuma argamassa foi usada. De acordo com a lenda local, um pássaro foi o responsável por essa construção sem emendas. Lendas dizem que a criatura com asas carregava uma poderosa química em seu bico, uma substância capaz de derreter pedras. Sacsayhuaman significa a cabeça do falcão. Cabeça de falcão. Mas talvez fossem alguns falcões, ou talvez um povo pássaro que poderia ter se conectado com o lugar. Mas seria possível, como sugerem as teorias do astronauta antigo, que o mítico pássaro fosse uma nave espacial pilotada por alienígenas visitantes, conhecidos pelos locais como Irmãos do Espaço? Eu acredito que é uma combinação da tecnologia dos Irmãos do Espaço com outros tipos de possibilidades. Hoje em dia temos outros tipos de ferramentas. Nós não tínhamos antes esse tipo de ferramentas. Ou então, temos até mais sofisticadas. Então, o ponto é que esse lugar, Sacsayhuaman, permanece até hoje um mistério. Então, olhando para todas essas edificações com pedras perfeitamente amontoadas, estamos olhando para um tipo de tecnologia que não foi usada em nenhum outro lugar da Terra. Eu não descarto a engenhosidade humana, mas esse tipo de engenharia que ainda não conseguimos duplicar hoje deve levantar uma bandeira para outras considerações. É praticamente extraterrestre, de certo modo. Alguém deve ter ensinado essas técnicas. Mas se o processo de formação dessas grandes pedras megalíticas envolve o uso de energia térmica ou uma misteriosa química, uma coisa é certa. Os antigos construtores usaram essa técnica em larga escala. Mas por quê? Qual foi o propósito na criação de estruturas de pedra construídas de modo tão obscuro? Nós não podemos realmente dar uma resposta se eles estavam sendo usados para além do que sabemos. Os extraterrestres muito provavelmente são a fonte do que eles chamam de Deus. Como eles chegaram aqui, muito provavelmente em algum tipo de nave. E muito possivelmente eles podem ter usado esses enormes megalitos como plataformas de pouso. Mas Sacsayhuaman foi de fato construída por visitantes alienígenas? Poderia haver adicional evidência de seu tempo na Terra em outros lugares em volta da Terra? Talvez sim. E o caminho para essa evidência está claramente traçado em pedras. Poucos lugares na Terra são tão majestosos ou tão traiçoeiros quanto a região irregular da Bretanha, localizada no noroeste da costa francesa. Aqui podem ser encontradas as lendárias Carnac Stones, uma coleção de mais de 3.000 pedras maciças, organizadas em fileiras e outras formas, e espalhadas por mais de 3 quilômetros do interior da França.
Estamos falando de milhares de pedras alinhadas em fileiras retas, alinhadas em círculos, alinhadas em quadrados e retângulos. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque eles estão colocando tanto tempo e energia em algo. E a resposta, eu acredito, é que realmente não sabemos. De acordo com lendas locais, os megalitos eram originalmente soldados romanos invasores, transformados em pedra por Merlin, o mágico. Mas se não fosse mágica que criou esta floresta de pedras, quem ou o que criou? Arqueólogos modernos diriam que pessoas que estão a um passo de distância da Idade da Pedra estavam extraindo essas pedras gigantes, algumas delas pesando 100, 200 toneladas ou até mesmo pesando 350 toneladas e, de alguma maneira, movendo-as para outro lugar. Quando você olha primeiramente para essas pedras aqui em Karnak, elas parecem estar em formas acidentais. Mas, em uma análise mais profunda, nós podemos ver que a maioria dessas pedras foram cortadas de um lado para o outro. E, de fato, esses megalitos de granito são magnetizados com a terra. E praticamente todos eles apontam para a mesma direção. Ímãs de pedra? É possível que essas pedras fossem realmente cortadas e posicionadas de modo a criar algum tipo de campo geomagnético? Mas por quê? Karnak é altamente carregado de energia. Enquanto você anda por esses corredores de pedra, você pode sentir essa carga. Muitos turistas que vêm aqui também gostam de tocar essas pedras e sentir a energia saindo delas. As pessoas que construíram Karnak deviam ter grandes conhecimentos sobre o campo de energia da Terra. De acordo com um conceito conhecido como teoria da grade do mundo, alguns lugares em nosso planeta contêm forças magnéticas maiores que outros. Uma coincidência interessante para todas as estruturas megalíticas que temos em volta do planeta é que foram colocadas em pontos específicos que poderiam estar aproveitando uma grade de energia do mundo antigo. Existem alguns pontos ao redor do mundo que foram tradicionalmente sacramentados, santificados, vórtices, onde a energia é diferente. Os antigos monumentos de pedra foram construídos para aproveitar essa força e potencial para um vórtice parecido com um funil. Quando olhamos coisas como as pirâmides de Gizé, ou Machu Picchu, ou Baalbek no Líbano, percebemos que estão situadas em regiões geocodificadas que são relacionadas a esse campo magnético terrestre. Karnak poderia ser um desses locais? E poderia a combinação de propriedades geomagnéticas e as formas únicas das pedras terem permitido construtores antigos a manipular a gravidade? Se sim, de onde veio esse conhecimento? E para qual propósito ele serve? Enquanto nós não tivermos condições de examinar essas pedras olhando de cima de um helicóptero, nós não vamos perceber que Karnak foi feita para olharmos a partir do céu, acima de nós. E é uma das 3 coisas que você consegue ver do espaço sideral: Nazca, a Muralha da China e Karnak. Foram então feitos para serem vistos do céu? E quem poderia estar voando naquela época a não ser extraterrestres? Em um dos finais dos alinhamentos de Karnak, pesquisadores aéreos identificaram uma pedra circular, similar à encontrada em Stonehenge. No outro final, investigadores em terra descobriram um retângulo de pedras, enterrado por séculos. Ambos os agrupamentos pareceram precisamente colocados para prever o solstício de verão e inverno. E quando examinados mais profundamente do céu, os pontos do solstício e o alinhamento das várias fileiras de pedras em Karnak revelam outro fenômeno geométrico: a forma de um triângulo de Pitágoras, ou triângulo retângulo, cobrindo muitos metros quadrados. Mas como os construtores de Karnak tinham conhecimento de um teorema matemático tão sofisticado,
aproximadamente 10 mil anos antes de seu descobrimento pelo matemático grego Pitágoras. Essas conclusões sobre o Teorema de Pitágoras não vêm de mim, vêm de matemáticos avançados que olharam esses alinhamentos e fizeram estes cálculos. Estamos falando sobre a idade da pedra. E eles sabiam que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eles sabiam disso, sim. Mas por quê? Quem disse isso a eles? Na época, extraterrestres disseram a nossos ancestrais: coloquem essa pedra aqui, coloquem essa pedra ali, com a ideia de que uma futura geração tropeçaria nesse enigma matemático que alguém diria: espera um pouco, isso foi erguido na Idade da Pedra. Porém, aqui temos matemática avançada. Como isso é possível? Agora esses extraterrestres se perguntam: como nós poderíamos dar-lhes um sinal? E houve uma sugestão feita na Bretanha Francesa. Quilômetros de linhas de pedra em forma de um triângulo. Enorme triângulo. Então nós temos o sinal, temos a informação, mas ninguém olha para ela. É hora de mudar nossa atitude com essas coisas. Eu acredito que essas pedras estejam transmitindo energia que extraterrestres, ou então outros, em dirigíveis, podem pegá-la como um sistema GPS ou algum tipo de farol de aeroporto e usá-la para navegar pelo planeta inteiro. Triângulos gigantes feitos de pedra. Fenômenos geomagnéticos. A possibilidade de encontros entre extraterrestres e humanos milhares de anos atrás. Mas se visitantes alienígenas aterrissaram em Karnak, onde mais eles aportaram? E de onde eles vieram? Talvez uma edificação recém-descoberta na Armênia dê a resposta. Província de Syunik, sul da Armênia. A aproximadamente 225 quilômetros a sudeste da capital Yerevan fica a cidade de Sisian. Próximo fica um planalto elevado onde milhares de pedras antigas, algumas pesando mais de 50 toneladas, se espalham por quase 500 metros. Isto é Kara-Hund, também conhecido como a Stonehenge Armênia. Estimada em aproximadamente 7.500 anos de idade, Kara-Hund antecede a Stonehenge inglesa em mais de 4.500 anos. O local é feito de 203 placas de basalto. No centro da estrutura fica o círculo de pedra, ou o eixo. Quando a maioria das pessoas ouve falar em eixos de pedra, eles pensam em Stonehenge, na Inglaterra, mas há milhares desses eixos ou círculos de pedra dispersos por toda a Europa. O que eles eram e como foram usados ainda é um mistério. Os principais arqueólogos ainda não concordam exatamente em quem viveu lá ou quem foram os construtores desses lugares. O que nós sabemos, entretanto, é que toda a edificação é definitivamente parte de algum tipo de modelo astronômico. Mas como poderia essa simples disposição circular de pedras dar ao homem antigo informações sobre as estrelas? É possível que Kara-Hund possa ser o observatório mais antigo do mundo? Em setembro de 2010, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, mandou uma expedição para investigar. O que faz esse excepcional monumento megalítico único entre todos os monumentos na Europa são os pequenos buracos que foram perfurados na pedra em diferentes ângulos.
Existem 85 pedras com buracos. Eles são como telescópios. O que vemos com esses buracos é que eles estão apontados em diferentes alinhamentos para posições no horizonte, ou então no céu noturno. O que eles estão apontando ainda é um mistério para nós. Mas o que podemos dizer com certeza, a partir das evidências arqueológicas, é que eram uma forma de conectar o homem e sua vida na Terra com o céu acima. E isso seria a primeira vez que podemos dizer que as pessoas estavam sistematicamente tentando entender o lugar deles no sistema solar. Este local também é chamado Zoratskerer, o que significa as Pedras dos Poderosos. E foi determinado que o contorno dessas pedras, na verdade, corresponde à constelação conhecida como Cygnus, ou o Cisne, que em algumas culturas também é conhecido como o Abutre. Cygnus foi vista entre as criaturas ao redor do mundo por muitos milhares de anos como ponto de entrada e saída para os céus. É essa crença no poder das estrelas, é a ideia de que viemos das estrelas e de fato retornamos para lá na morte. Os gregos antigos, chineses e outros também acreditavam que signos tinham um poder especial ou significado único. Mas por quê? Por que tantas culturas antigas ao redor do mundo têm mitos similares sobre a mesma constelação? A única razão pela qual eu faria isso se eu estivesse em um planeta estrangeiro seria para dar uma mensagem para futuras gerações dizerem: "Ei, toque, toque, foi daqui que nós surgimos." Embora hoje não seja mais possível ver signos pelos estreitos de Kara-Hund, muitas teorias explicam por que a posição da constelação mudou tão drasticamente. Esta edificação data da antiguidade, onde o eixo da Terra estava em uma posição diferente, e você teve a constelação visível no céu naquela época, pelo simples fato de a Terra estar com seu eixo numa posição completamente diferente. Principais cientistas calcularam que a Terra muda seu eixo lentamente, ou sacode em um período de 26 mil anos. Mas há outros pesquisadores que acreditam que esses deslocamentos acontecem mais rapidamente e dramaticamente. Eles alegam que quando esses eventos ocorrem, causam grandes alterações climáticas, inundações de proporções bíblicas e ampla destruição da vida. Mas se esses deslocamentos rápidos aconteceram, teria Kara-Hund sido desenhado para oferecer algum tipo de aviso? É possível que a Stonehenge Armênia tenha sido um dos pontos iniciais que os extraterrestres visitaram. E se houve algum tipo de alteração no eixo terrestre antes, se houveram cataclismos periódicos, então talvez exista um ciclo de tempo no qual esses cataclismos acontecem. E talvez esses antigos estivessem bastante preocupados assistindo aos alinhamentos astronômicos, porque queriam ter certeza que isso não aconteceria de novo. Mas poderiam visitantes alienígenas de outros mundos chegar a esse ponto mesmo antes de Kara-Hund ser construída? Talvez inscrições em pedra na área, muito mais velhas que as pedras, ofereçam ainda mais pistas. As inscrições em pedra datam de um período muito mais antigo, então eu penso que meu primeiro ponto é não confundir as inscrições, que são de 10 mil anos antes de Cristo, com Kara-Hund em si. Quando as pedras foram levantadas, era provavelmente 3 ou 2 mil anos antes de Cristo. São milhares, se não centenas de milhares de imagens de figuras humanoides. Algumas delas distorcidas e difíceis de entender e interpretar. A Stonehenge Armênia também tem algumas inscrições nas paredes que mostram seres de aparência humanoide. Por isso, muitas pessoas especularam que poderiam ser extraterrestres. Nós olhamos para as grandes cabeças
olhos inclinados. Muito similares ao que vemos no moderno alienígena cinzento. Veja os olhos. Veja o formato da cabeça. O que é interessante nessa gravura aqui, esses extraterrestres estão segurando um tipo de disco. Temos essa esfera que está simplesmente flutuando no ar. É possível que esses aqui representem discos voadores? A resposta é sim, porque, de novo, isso é uma representação humana de alguma coisa que eles testemunharam muito tempo atrás. E era atrativo o suficiente para fazê-los gravar isso em uma pedra. Poderia essa gravura em pedra ser um retrato primitivo de visitantes do céu? Astronautas antigos realmente usaram Karahundi como um tipo de campo de pouso ou portal? Se sim, quais segredos deixaram para trás? E poderiam eles ainda estar ajudando a criar monumentos de pedra, mesmo em nosso tempo? Homestead, Flórida, 50 quilômetros ao sul de Miami. Esta antiga cidade agrícola é o berço de uma das construções mais misteriosas da América do Norte. Um jardim de pedras feito de blocos esculpidos em coral antigo, alguns pesando 30 toneladas. É chamado o Castelo de Coral. Espalhada por vários acres, a formação complexa e o design complicado das paredes de pedra e esculturas maravilham os turistas. Mas, ao contrário de outras grandes construções do mundo, esta edificação não é antiga. O Castelo de Coral, na Flórida, é mencionado como a única estrutura megalítica moderna já construída. Em 1923, Ed Litzkalnin, um imigrante da Latívia, começou a construir o que ele originalmente chamou de Rockgate Park. Mas, acredite ou não, Litzkalnin insistiu que não estava usando um maquinário moderno para construir a impressionante estrutura. Ele também alegou que estava trabalhando sozinho. Ed era um eremita, era um solitário, e era estrangeiro, era recluso e cientista. Ele estava apaixonado por uma mulher e queria construir esse presente em memória dela. E ele a esperou vir da Europa. E esperou, e ela nunca voltou. Mas a grande questão é como esse pequeno e franzino homem moveu aqueles milhares de quilos de blocos completamente sozinho. Com um pouco mais de 1,5 metro de altura e pesando somente 45 quilos, é dito que Litzkalnin esculpiu, moveu e elevou enormes pedras de muitas toneladas usando somente um tripé provisório. Ele tem um tripé, 3 pedaços de pinheiro da Flórida. Ele tem algumas correntes e ele irá agora levantar 30 toneladas. 10 toneladas de pedra. Não pode ser feito, ninguém poderia fazer isso. Ele trabalhava à noite, não deixava ninguém assisti-lo. E dizia que sabia o segredo das pirâmides. Mas ao que exatamente Litzkalnin se referia? Ele teria redescoberto a mesma tecnologia antiga usada para construir estruturas megalíticas como Karnak e Sacsayhuaman? Ed repetia sempre para as pessoas que ele sabia os segredos que ajudaram os egípcios a construir pirâmides. Sobre o que ele estava falando, por que ele estava constantemente se referindo aos egípcios, nós não sabemos. Litzkalnin continuou seu trabalho no Castelo de Coral até sua morte em 1951. Nas notas que deixou para trás, o construtor explicou que havia descoberto o antigo segredo de transformar pedras em objetos sem peso. Corrente magnética. Ed diz em seu panfleto Corrente Magnética que a gravidade real é, na realidade, magnetismo. Então, se você inverter as forças magnéticas com uma força de algum tipo de ondas eletromagnéticas, radiofrequência talvez,
você pode fazer essas pedras não tão pesadas quanto parecem. E então pode levantá-las. Mas e se Litzkaunin desenvolveu um artifício que poderia modificar a gravidade? Qual foi seu segredo? Alguns sugerem que a resposta está em uma caixa preta misteriosa que pode ser vista em várias fotos. Uma caixa que desapareceu desde então. A caixa preta no topo é o elemento que ninguém viu, exceto nessas fotos. E ninguém tem hoje. Acreditamos que a caixa preta tem algo a ver com como ele colocou esses pesados e frágeis pedaços de pedra no ar, de um modo que ninguém consegue duplicar. Ele tinha um tipo de máquina magnética em uma das áreas de sua casa que foi destruída, mas havia uma capacidade giratória. Ele pode ter feito aquela coisa girar, o local todo pode ter sido antigravitado. Provavelmente ele deve ter empurrado elas para o lugar. Levitação é a única forma que eu conheço de levantar objetos muito pesados. Trens de velocidade alta são magneticamente levantados. Esses trens de alta velocidade não têm rodas que tocam os trilhos. Estão suspensos acima do trilho usando forças magnéticas. Podemos especular, nesse ponto, que existem técnicas que usam o eletromagnetismo para anular a gravidade. Essa era a grande busca de Einstein. Há a motivação para tais tecnologias, claro, para levantar uma enorme nave espacial por espaço e além do espaço. É isso aí! Poderia ser que Ed Litzkaunin utilizou a antigravidade para levitar e distribuir enormes pedras usadas para construir o castelo de coral? Se sim, de onde veio seu incrível conhecimento? E ele morreu levando o seu segredo para o túmulo. A pergunta é, ele inventou isso ou de alguma forma ele herdou isso ou aprendeu de alguma tradição ou talvez de algum visitante de outro lugar? A única coisa que é explicável é que alguém com uma alta formação em física e entendimento de gravidade criou a capacidade de uma pessoa levantar pedras que a tecnologia moderna não conseguiria, da maneira que o fez. Teria que vir de um local diferente dessa galáxia. Entrada. O fato de um homem criar essas estruturas maciças é absolutamente fascinante. Estão sugerindo que ele fez isso com tecnologia extraterrena? Não, porque eu não sei. Eu estou excluindo essa possibilidade? Não. Se alienígenas visitaram a Terra em tempos antigos, talvez as construções inexplicáveis do mundo ofereçam pistas para destrancar não só os segredos de nosso passado, mas um olhar em nosso futuro. Eu acredito que os extraterrestres não deixariam nosso sistema solar milhares de anos atrás sem alguma prova. Eles queriam que em um futuro distante nós começássemos a refletir. Fomos visitados pelo espaço sideral? Talvez pistas adicionais permaneçam escondidas, gravados em pedras ainda mais maciças, e esperando para serem descobertas bem diante de nossos olhos.